Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 10 de maio de 2011, terça-feira. O verbete é o 1925, 6 páginas, 48 elogios e 14 máximos. O tema é Síndrome da Abstinência Parafisiológica. A especialidade é a autoconsciencioterapia. Quem redigiu o verbete de alto nível técnico é a nossa doutora, que está sentada ali na poltrona das res, entende? E junto com o seu fiel, né, assessor, que é o Loche, tá certo? Definologia. A síndrome da abstinência parafisiológica, SAP, é o conjunto de parasinais e os parasintomas holossomáticos presentes na consciência, homem ou mulher, denotando a sensação doentia de falta da condição menos saudável anterior, durante a etapa de autoenfrentamento, de mudanças de hábitos, rotinas, mecanismos intraconscienciais, vícios, pensalidades e companhias, podendo ser o enunciado da possibilidade de recaída e fracasso da reciclagem existencial ou intraconsciencial. O carregamento no SEM do pensene, os sinais e sintomas da privação do mecanismo intraconsciencial de funcionamento anterior, a rememoração emotiva do padrão doentio prévio, a sinalização das alterações fisiológicas da abstinência parafisiológica, a repercussão nostálgica das reciclagens conscienciais, a evitação das mudanças pela sujeição aos sinais da abstinência, o costume aos redutos do autodiscernimento, aos redutores do autodiscernimento, o ato de gostar de ser doente, a carência da passagem pelo ponto de virada da reciclagem, a perda de oportunidades evolutivas, a mini-dissidência, o impacto das reciclagens intraconscienciais no holossoma, a parasinalização holossomática multidimensional da rememoração autopensênica doentia, a soberania da paragenética auxiliando na superação homeostática da abstinência durante as reciclagens. Há aqui também na parasemiologia os parasinais e parasintomas possíveis de ser observados no holossoma pela consciência lúcida, autovigilante, durante a reciclagem consciencial, na vivência da síndrome da abstinência parafisiológica, a fim de ampliar a autopercepção das alterações no energossoma, psicossoma e mentalsoma. Na remissiologia, entre os quesitos destacamos ancoragem consciencial íntima, autoconstrangimento cosmoético mínimo, consciência mal resolvida, redutor do autodiscernimento e síndrome da abstinência da baratosfera. Frase enfática. A autossuperação da síndrome da abstinência parafisiológica pela consciência intermissivista amplia o livre-arbítrio e a assistência interconsciencial, evitando as autocorrupções espúrias. Você, consciência intermissivista, apresenta alguma postergação para superar a sinalização da abstinência parafisiológica percebida? Ainda se coloca na posição de doente, consciente, infeliz? A bibliografia tem 7 fontes bibliográficas. Agora, questionamento. Uma pessoa com dificuldade em se afirmar, dificuldade em dizer não, ou tomar uma decisão mais funda, tendo no soma a flacidez instalada, que reflete sua não firmeza nas tomadas de decisão,
O que essa pessoa poderia trabalhar em si, mudando essa situação? Em outros setores da vida, é uma pessoa ativa. Seria bom você falar, né? Porque aqui está mexendo bem com a psiquiatria. Eu acabei... Uma pessoa com dificuldade em se afirmar, dificuldade em dizer não, ou tomar uma decisão mais funda, tendo no soma a flacidez instalada, que reflete a sua não firmeza nas tomadas de decisão. O que essa pessoa poderia trabalhar em si, mudando essa situação? Nos outros setores, ela é uma pessoa ativa. Então, até há o reflexo no próprio soma, né? A dificuldade do posicionamento. Hipotensão, né? Provavelmente, né? E é interessante o processo do posicionamento firme, né? E antes de tudo, o posicionamento cosmoético. Independentemente do agrado ou não de opiniões alheias, ela em si conseguir se posicionar para ter atitudes mais saudáveis. Muitas das vezes a gente vê que através dessa autocomplacência com várias características pessoais, muitas das vezes a pessoa acaba tendo alguma patologia psiquiátrica em si, né? Até pela própria vontade. No domingo, durante um debate, a professora Malo comentou que procura não ter expectativas diante das coisas. A professora teria alguma técnica para desenvolver tal postura? O que você acha? A Mala não está aqui, então a Mala não está fica aqui. Na sua mão aí, se você quiser responder. Veja, a ideia é que a gente sempre possa ser, do ponto de vista de posturas conscienciais mais cosmoéticas e abrangentes do ponto de vista assistencial. Nisso, muitas vezes, você tem que começar com você mesmo. Senão fica difícil você fazer assistência ao outro, né? É através do processo das emissões, das dificuldades pessoais, que você consegue ser mais assistencial. Trabalha em uma empresa familiar. De tempos em tempos, frente a situações ameaçadoras, com causas aparentemente misteriosas, buscamos auxílio na Umbanda. Após 14 anos, voltei ao IPC. Se busco evoluir através do ensinamento da conscienciologia, qual a melhor atitude, considerando que sou o único na empresa que conhece e admite o trabalho com as energias e a consciência? Ocorrem realmente esses ataques de defesa do extrafísico? Sim, essas coisas ocorrem. Se o meu grupo karma é desequilibrado e provoca essas perturbações, posso simplesmente abandonar esse recurso que tem sido um socorro eficiente? Isso aí é com você. De qualquer maneira, olha a interprisão grupo karma. Gostaria de libertar o grupo dessa chantagem religiosa, mas temo que seja uma tarefa grande demais para uma pessoa no meio de outras 25. Essa proteção do extrafísico é realmente necessária ou somos simplesmente supersticiosos? Isso aí varia o infinito, né? Depende da pessoa. Agora, quem domina o estado vibracional dispensa todas essas coisas. Isso é bobagem. É processo mesmo de superstição, de mito, de fanatismo e outras coisas mais. É difícil. Você tem que pensar. Qualquer coisa, deixa tudo para lá e cuida de sua vida. Ao pensarmos tocando em algum objeto, as energias pensênicas podem ser transferidas para o objeto e permanecerem lá? Sim. Se afirmativo, pessoas com pouco parapsiquismo poderiam se conectar ao pensamento? Sim. Qual o risco para a privacidade telepática envolvendo a sede extrafísica? Existe o tempo todo. O senhor teria algum livro para indicar sobre o assunto? Olha, é bom você ver tudo que diz respeito ao processo de estado vibracional, exteriorização, assimilação, desassimilação, etc., com as energias. Isso é o melhor que você pode fazer aí. O processo todo é que, o jeito que você está perguntando aqui, você está muito muito superficial com a situação. É bom estudar mais isso. A enciclopédia tem muita coisa, é só pegar. Energias, estado vibracional, EV. Gostaria de conhecer técnica de desenvolvimento de psicometria. Isso aqui é outra pessoa, é a mesma coisa. Olha lá que tem muita coisa sobre psicometria e assimilação de energia. Agora, é engraçado que isso aí tudo envolve o processo dos bagulhos energéticos.
Tem que examinar isso. Você quer falar alguma coisa? Sim, eu acho que as pessoas, elas ficam muito atentas ao processo dos bagulhos energéticos em casa, residência. E elas esquecem muitas vezes o processo mais sério dos autobagulhos, né? Aquilo que elas acabam carregando dentro do processo intraconsciencial, que levam apego a questões do passado, a questões energéticas, né? Então eu vejo essa questão do autobagulho como sendo uma questão de uma reflexão e de uma melhoria que a pessoa não pode deixar de ficar vigilante. Agora, ó, sobre aquela pessoa que está falando sobre a cachorrinha que adoeceu e que tem envolvimento daqueles processos, o melhor é cair fora do assunto, tá? Sai fora disso, é o melhor que você faz. A cachorrinha e o que está acontecendo com ela é um aviso, um alerta. Cai fora. Uma outra coisa, esmalte brasileiro contém substâncias cancerígenas. Esse que vocês aí, mulheres, passam nas unhas. Cuidado que o negócio é brabo. Tem difutiliftalato, que é banido dos cosméticos na Europa pela diretiva de 1976. No Brasil ainda tem isso. Nitrotolueno, composto comprovadamente cancerígeno, banido na Europa pela diretiva tal, de 65. Tolueno, composto comprovadamente cancerígeno, quantidade máxima permitida na Europa, 25%. Furfural, composto comprovadamente cancerígeno, quantidade máxima permitida. De modo que, ó, se vocês estão usando esmalte brasileiro, vocês estão no buraco com isso. Cuidado. O negócio todo é que isso aí vem. Depois pode dar processo pulmonar, você sabe, né? Isso aí. Não é o problema do esmalte. Outra questão séria também da mulher, tomar cuidado, é o processo dos alisamentos de cabelo, né? Dos produtos com formol, né? É verdade. A absorção. Gente, eu quero dizer que nós deixamos lá em cima alguma coisa sobre o bugio, que é essa impressão aqui. Conheça mais sobre os bugios. Tem o bugio ruivo, que tem nas araucárias. Agora, ele é muito comum no Rio Grande do Sul. Lá no Rio Grande do Sul, ele é o primata mais facilmente encontrado no estado. Ele tem grupos, em média, de 6 a 8 indivíduos, como folhas, frutos e flores. O perímetro dele de vida é de 2 a 15 hectares. Ele tem o ronco do bugio, que é da garganta, e pode ser ouvido a mais de 1 quilômetro de distância na floresta. Eles às vezes são chamados de barbado porque eles têm uma barba. É o meu estilo assim, então. Agora, eles podem chegar até ter 20 anos. Eles acham aqui, que é bom ler isso aqui, que o bugio é muito popular no folclore gaúcho. Fizeram até um ritmo de dança gaúcha com esse nome. É uma espécie símbolo do Parque Zoológico do Rio Grande do Sul. Agora, eles dizem aqui uma coisa muito séria. O conhecimento é o principal caminho para a conservação. Ajude a preservá-los. A natureza agradece. Muito bom isso aqui. E tem as fotos deles. E aqui, ó, eu queria mostrar para vocês esse primo de vocês, que é o bugio. Aqui está a cabeça dele, etc. tal. Eles não estavam com bons odontólogos lá, então ficou tudo manchado de tanino. Agora, uma coisa impressionante é vocês lembrarem, ó, isso é a mandíbula dele. Isso aqui é o gono dele, ó, que é essa parte aqui, ó. Entende? Fora do queixo. A odontologia estuda aqui demais. Agora, o que é que se passa? A mandíbula dele é do tamanho da caixa craniana. Presta atenção, ó. Entende? Ó? Agora, é impressionante. Vocês veem que ele só tem olho. Esse negócio que ele tem aqui na caixa craniana, mais é por causa do olho, porque o olho é que manda, porque o resto é pouca coisa. Mas agora, o processo é o ióide dele, que é grande, o osso, por isso que ele consegue falar e gritar a 1 quilômetro de distância, mais que vocês aí. Observa bem. Isso vocês perderam, essa capacidade de falar. Agora, ele tem umas coisas muito engraçadas. O cérebro dele sai uma linha, como se fosse uma face lata, mas no osso. Entende? Isso aqui eu acho impressionante, ó. Você já viu?
Você sabe que o Felipe aí é o especialista, é o primatologista que vai lá na Amazônia, agora em setembro. Então ele é que trouxe isso para nós e eu deixei ele em cima para a turma ver. Isso aqui vai para a holoteca, tá certo? Mas fala aí para nós. Quanto mais saliente é essa linha, essa marca aí... Essa parte, né? Vamos dizer que mais velho é o animal, né? Então, agora, você já viu que nos desenhos de extraterrestre tem muito disso, né? Exatamente. Então esse aí já é um adulto, esse aí, né? Você vê que essa turma de extraterrestre não perdeu a primatologia, né? Eles estão lá, estão fixando o negócio. Pois é, e é do planeta dos macacos, sai dessa. Agora, ele é muito bem articulado e esse crânio aqui está perfeito. Só saiu um dente de siso aqui, ó, um molar dele escapou. Mas esse eu acho que foi destacado, ele não estava estragado, não. Mas agora os dentes dele já estão. Esse aqui já devia ser, como eu falei, Felipe, para mim já era de uma certa idade, porque tem os dentes um pouco gastos. Isso mostra uma certa idade. É difícil encontrar com todos os todos dentes. Eles, pois é, mas esse está perfeito, porque esse que está faltando aqui e os outros é porque eles saíram. Isso. Você vê que tinha os dentes. Eles se destacaram, saiu fora. O iode também é muito difícil de achar, porque ele quebra muito fácil. Não, o iode não tem jeito, até para a gente porque no bujo até para o homem é né? difícil achar. Agora, ó, tá aqui, muito bacaninha, o bugio. É o macaco primo de vocês. Alguns devem ser até irmão, um pouquinho assim. Já não é bem primo ainda, né? Ainda vai ser, sabe? Agora, a barba, ele tem. Olha lá na foto que vocês vão ver que tem a barba e tal. São chamados barbados ou barbudos. Faz parte desse serviço. Agora, voltando aqui à nossa macacada mesmo, sobre a síndrome da abstinência parafisiológica, eu entrego, então, à doutora, sabe, para vocês. Tem muita coisa para se perguntar aqui, vale a pena estudar o processo. Isso vai para o Loteca. Adriana, na página 65, em fobiologia, a primeira fobia, exopterofobia. Pode terminar, eu quero conversar. Fobia. O nome é complicado, né? A verdade é uma fobia de medo de se olhar no espelho. Tá. Então, uma das técnicas que a gente pode pensar dentro do processo de reciclagem, né, é o quanto a pessoa consegue se olhar no espelho de uma forma agradável ou se dando conta das autocorrupções dela. Né? Então, muitas das vezes, ela está no processo de reciclagem. Algumas vezes ela tem a dificuldade, de fato, né, de se manter dentro do processo de reciclagem, a persistência, e a questão do constrangimento íntimo cosmoético. Né? Então, a questão de se olhar no espelho. Eu queria perguntar aqui também na página 63, na fatologia, na quarta linha, no final da quarta linha, os autoassédios subentrantes. Esse aqui é um pouco analogia, né, com os sintomas subentrantes, né? Às vezes você tem determinada patologia que você está tendo quase a remissão desse sintoma e vem um outro sintoma novo antes de acabar aquele sintoma anterior, né? Uma das questões da gente pensar, né, que possa atrapalhar essa manutenção da ausência de mecanismos anteriores é o processo de um autoassédio que você tenha, estar quase finalizando, você quase fazendo a remissão e de repente vem um outro autoassédio em cima daquela situação, né? Por exemplo, alguém que queira fazer uma reciclagem, talvez até o que é muito comum, às vezes separação, né? A mulher quer se separar, mas ela depende financeiramente do companheiro. E ela quer fazer essa reciclagem, ela está posicionada que isso possa ser melhor para os dois. De repente ela começa a se questionar, né? Entra nos autoassédios dela, quando ela sente essa falta. Não, mas espera aí, e aí, como é que eu vou me manter financeiramente? Aí ela começa a pensar em soluções. E aí ela vem em outro autoassédio. Não, mas eu vou ficar sozinha? E o que vão pensar de mim?
Então, são os autoassédios, né, que são criados pela própria pessoa, mas isso sem que o anterior tenha sido interrompido. Mas aí dentro, então, de uma mesma situação, seria dentro de um mesmo contexto? Dentro da mesma possibilidade de reciclagem, onde ela começa a criar várias condições contra. Tá. Entendi. Obrigada. Ana, aqui no ar, Luci, por favor, você poderia aprofundar essa exotrofobia? Porque o que acontece? Algumas vezes eu evito estar olhando no espelho. Sei lá qual é o motivo, não estou bem comigo. Então eu queria saber a origem desta... penso que eu não vou considerar a minha atuação como fobia, penso, né? Mas qual é a origem dessa questão? Olha, a questão das fobias, de uma forma geral, elas têm várias causas, né? E isso depende muito da questão da vivência pessoal de cada um. Algumas questões que a gente pode pensar em hipóteses, né, do medo de se olhar frente a frente ao espelho, né? A gente pode pensar em hipóteses de dificuldade da visualização da real imagem, daquilo que de fato ela vai entrar em confronto com o que ela pensa que possa ser e com o que ela é de fato, né? A gente pode pensar o seguinte: uma pessoa que tenha dificuldade para se olhar no espelho, né, do ponto de vista físico, somático, ela pode ter algumas dificuldades somáticas que ela não consegue nem observar, que ela não consegue nem ver, ela tem até repulsa disso. E a gente pensa, se a pessoa possa ter dificuldade de se olhar no espelho, em algumas hipóteses, como é que ela tem essa facilidade ou não de realmente se olhar intraconsciencialmente? Como é que ela pode se dissecar intraconsciencialmente? Então, até na consciencioterapia, a gente tem às vezes algumas técnicas, né, da pessoa se enfrentar olhando no espelho. Até já foi se pensado em laboratório que fosse todo espelhado. É a pessoa com ela mesma. Como é que ela fica frente a frente com ela mesma? Né? A gente tem um laboratório de serenário que a pessoa frente a frente com ela mesma por 3 dias. Sem espelho. Mas como é que é ela com o espelho? 1 dia, 2 dias. Qual que é a dificuldade que ela possa ter em se perceber fisicamente? Vamos extrapolar isso para o nível intraconsciencial, né? Então eu vejo, Luci, que tem várias possibilidades para a gente pensar. E cada caso é um caso, né? Tudo bom? Eu queria que você sinalizasse a sinalização das alterações fisiológicas da abstinência parafisiológica. Que desse alguns exemplos para a gente, por favor. 63, logo na primeira linha. Página 63 da fatologia, né? Da primeira linha, né? A sinalização das alterações fisiológicas da abstinência parafisiológica. Isso. Não é isso? Então, é uma coisa interessante que a gente, até pelo próprio processo de concretude nossa, às vezes, a gente fica muito atento às alterações fisiológicas, né? Por exemplo, em abstinências, por exemplo, farmacológicas, abstinência de drogas, abstinência de álcool, a gente fica muito atento a essas reações fisiológicas. Mas o quanto será que a gente não observa das alterações parafisiológicas que um novo hábito realiza? Ao mesmo tempo, quando a gente começa a pensar diferente, reciclar diferente, a forma com que a gente pensa, a formação de neossinapses, isso leva a alterações de neurotransmissores, isso leva a alterações hormonais. Então, muitas das vezes, da forma que a gente tem de reciclar o pensamento, de reciclar as emoções, a forma com que a gente lida das emoções, isso vai repercutir na fisiologia. Então, muitas das vezes, a forma como a gente começa a comportar diferente no nosso veículo de manifestação das emoções, o psicossoma, pela interação veicular, isso vai influenciar na fisiologia.
Uma outra questão que é até interessante da gente ver do ponto de vista químico mesmo, fisiológico. Existem pesquisas da neurociência relacionadas ao quê? Você tem estímulos óbvios, né, de neuromoduladores e de substâncias cerebrais, quando você tem um estímulo da recompensa por droga. E muitas pesquisas avaliam que essa mesma substância que é estimulada com a recompensa da droga, a droga ilícita, ela também é liberada quando você está com uma pessoa que você tem um afeto. Então, é feita uma liberação de dopamina, né, para o núcleo accumbens cerebral, que quanto mais você está com uma pessoa que você tem uma afeição, que você se sente acolhida, essa liberação ela é ativada. Então, quando você tem uma separação, uma mudança de companhia, intrafísica ou extrafísica, a sua fisiologia sente. É interessante, né? É muito interessante. A gente vê até pelo processo da neurociência mesmo. Não só a dopamina, como a ocitocina também tem sido estudada. Eu acho que a sua explicação também complementa, explica aquela história do mens sana em corpo sano. Né? Você tem uma mente mais saudável, a repercussão na sua fisiologia também vai ser saudável. Né? Até tem essa citação aqui, né, na binomiologia. Na página 64 eu coloco, né, o binômio saúde somática, saúde consciencial. Isso. E o binômio, eu me perdi, mente sã, corpo são. É interessante a forma que você colocou aqui, né, de uma forma bem acadêmica, e a gente observa isso através até de cada reciclagem que você faz, você se sente melhor, a sua disposição física se torna melhor também. Né? Cada mudança. É o que a gente coloca até como processo da euforia autoconsciencioterápica, né? Isso. Eu vejo que a autoconsciencioterapia, ela é uma técnica de reciclagem que ela pode ser muito eficaz. Por quê? Porque existem avaliações de como que você pode estar investigando, se diagnosticando melhor e fazendo planejamentos para as suas reciclagens, para os seus enfrentamentos. Né? Então, o processo que eu vejo assim da autoconsciencioterapia como uma técnica de reciclagem, ela pode ser muito bem aproveitada. Com certeza. Tá bom. Obrigada, viu? Nada. Agora, na exemplologia, página 65, qual é a relação existente entre a síndrome da abstinência parafisiológica recorrente e a síndrome da dispersão consciencial? Ok. Vamos ler aqui a definição, né, desse exemplo. A síndrome da abstinência parafisiológica recorrente é a percepção, imediata ou não, da presença de parasinais e parasintomas pela consciência autocorrupta, desistindo ciclicamente dos autoesforços e recaindo no modus operandi patológico, né? Ou seja, a pessoa começa a perceber que ela tem essa ausência de mecanismos anteriores, de hábitos anteriores, ela pode perceber os primeiros sinais ou não, e recair. Ou seja, ela entra no processo da abstinência e ela volta para o mecanismo anterior. Na síndrome da dispersão consciencial, né, muitas das vezes, a pessoa ela não foca no prioritário, ela se dispersa. Então, pode acontecer da pessoa que tem essa dispersão consciencial, ela ter a dificuldade efetiva das reciclagens, porque ela não foca no prioritário, ela se dispersa. Devido ao frio, aqui no sul, peguei uma febre e não pude trabalhar. Fiquei de cama a manhã inteira. Normalmente não consigo fazer projeção lúcida, mas após algumas alucinações da febre, dormi. E acordei projetado, muito lúcido, no quarto acima do soma. Poderia explicar por que motivo a febre possibilitou a projeção? Olha, aí tem uma série de fatores. Você já deve ter feito projeção antes. Então, o problema de estar alterado, o corpo, a vontade do psicossoma é cair fora. Então, isso é mais do que normal. Eu, por exemplo, às vezes ficava doente, assim, com febre, qualquer coisa, eu fazia a descoincidência. Então, essas coisas às vezes ocorrem.
devido à predisposição da alteração do corpo. Gostaria que o senhor comentasse sobre a prática da hipnoterapia nos consultórios de psicologia. Quais os cuidados e comportamentos que os profissionais que estudam essa técnica devem adotar? Você quer falar aí também? Mexe com você. Veja, eu sou psiquiatra, né? Mas a gente acaba tendo muito contato com o pessoal da psicologia. Inclusive esse cara aí. Pois é, inclusive eu convivo diariamente com o contato com a psicologia. Que eu saiba, ela não é uma prática que é validada pelo Conselho de Psicologia. Permite? Tá. Então, eu não tinha esse conhecimento. Vou passar então para você, que eu acho que você vai responder melhor. Eu também não tenho muito contato. Há cursos para psicólogos sobre hipnose. Que eu saiba, pode se utilizar, não tem nenhuma proibição, tem que só checar isso, mas não vejo assim, não tenho muito conhecimento para poder abordar. O que acontece hoje, o que se fala é o seguinte, é a eficácia da hipnose, porque o grau de sugestionabilidade varia muito de pessoa para pessoa. Inclusive, historicamente, dentro da psicologia, a psicanálise, mais especificamente, o próprio Freud ele iniciou com a hipnose. Mas ele acabou largando e criando um método que é chamado associação livre, devido à dificuldade de uma regularidade na performance da hipnose. Alguns críticos até colocam devido também à incompetência dele em relação a fazer realmente a hipnose. Então tem essa variação. Então não é assim muito usual, mas existem cursos e tem gente interessada e atuante com a hipnose relacionando com a psicologia. Eu lembro que assim, tinha algumas críticas, né, relacionadas ao conteúdo verídico ou não do processo do que é colocado, né? E algumas linhas acabam utilizando o seguinte: não importa se foi verídico ou não, importa que esse conteúdo está vindo à tona e que ele poderia ser trabalhado, né? Mas há bastante controvérsia com relação à hipnose e a questão ainda mais de relação a vidas passadas, né? A terapia de vidas passadas através da hipnose, né? Tânia, na parafatologia, na página 63, no finalzinho da 7ª linha, você poderia falar esses parasintomas dessa saudade dos vampiros energéticos? 7ª linha, você pode falar parafatologia. Uhum. De cima para baixo. Então, qual que é o que você está querendo? Os parasintomas da saudade dos vampiros energéticos. Certo. Pois é até meio forte isso, né? A saudade dos vampiros energéticos, mas eles acontecem. A saudade do processo psicossomático, a ausência psicossomática, de companhias que muitas vezes eles podem ser vampiros energéticos, intrafísicos e extrafísicos. Por exemplo, uma pessoa, né, que pode ser subordinada a outra, até subestimada por outra, e no momento de reciclagem que ela passa e ela começa a interromper essa relação, ela pode sentir falta da repressão, da subordinação e desse vampiro energético, que muitas vezes era o assediador dela intrafisicamente também. É o processo de sentir falta das atitudes, mesmo que patológicas. Muitas vezes, até vou dar outra... Pego muito atendimento de mulheres vitimizadas, de mulheres que têm companheiros alcoolistas, né? E que acabam continuando numa relação mesmo patológica, pela dificuldade de se liberar, pela dificuldade, muitas das vezes, do próprio assediador, de se livrar do próprio assediador. Se livrar da primeira forma, né? Porque depois ela vai acabar tendo que assisti-lo. Nesse mesmo sentido anterior a esse, que é o ato de sentir a falta da inclusão. Exatamente. Essa o ato complementa. De sentir, Então, começa ali, olha, a percepção da ausência da semipossessão maligna.
o ato de sentir falta das intrusões pensênicas. É na mesma linha de raciocínio. A pessoa, muitas vezes, ela nem percebe que ela não pensa por ela mesma. Ela tem uma semipossessão constante, no companhia extrafísica, ela não percebe. Quando, de repente, ela começa a perceber que após a mudanças dela de hábitos e pensamentos, ela passa a pensar um pouco diferente. Ela começa a ter determinados desbloqueios. E aí ela tem que se acomodar e ela tem que se adaptar a ela pensar por ela mesma, que é o que eu coloco aqui na fatologia. Deixa eu achar aqui. Ela pensar por si mesma. O começar de novo, por exemplo, está na Também patologia. Aqui, eu achei esse começar de novo. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É a 9ª linha de baixo para cima, né? 8ª linha de baixo para cima, né? A saudade da canga, o estranhamento ao pensar por si mesma. Ela começa, a partir dos enfrentamentos dela, ela começa a assumir a responsabilidade dela pensar por ela mesma, dela errar por ela mesma. E ela começa a ver que ela não tem mais influências externas para isso. Isso, ao mesmo tempo, é uma liberdade para ela e uma responsabilidade. E, às vezes, ela tem saudade do tempo que ela não tinha aquela responsabilidade. Isso. Nesse trinômio que você colocou da parafatologia, a percepção da ausência, o ato de sentir a falta, os parasintomas. Nessa primeira ideia que você colocou, na trinomiologia? Não, na parafatologia. Eu perguntei do parasintoma da saudade. Aí eu também coloquei o ato de sentir a falta das intrusões. Aí você fez um trinômio, né? Falou o anterior, a percepção da ausência da semipossessão. Esse primeiro não é positivo? Qual? A percepção. A percepção da ausência da semipossessão maligna? Que aí você não tem a semipossessão, né? Não, então, exatamente. Você percebe que não existe a semipossessão. Só que você pode sentir a falta dela. Não só sim, você a falta é a seguinte, tá? Se você percebe a ausência, você está pensando por você mesmo, as ideias que você tem são suas, não tem intrusões, ótimo. Mas a questão é, quando você sente falta de não pensar por você mesmo. A percepção da ausência sendo uma coisa que você ainda está precisando de sentir a falta. Adriana. Bem interessante. Muito obrigada pela... Pode falar, Gabriel. Aqui na letra A. Queria entender, você põe na fatuística, na fatologia, na linha 7, sobre o ato de gostar de ser doente. Eu queria entender assim, o que eu conheço é que na psiquiatria mesmo, um transtorno de personalidade, a pessoa pode gostar de ter uma atitude patológica, porque ela acredita realmente que aquilo seja mais funcional para ela. Agora, uma outra pessoa que ela vivenciou uma sensação prazerosa, e aí ela volta por uma sensação ou uma condição que ela está ruim. Ela poderia gostar dessa sensação? Pode. Tem um verbete que até está na remissiologia, né, que fala muito sobre isso, a síndrome da abstinência da baratrosfera. Né? A pessoa que está acostumada com o padrão pensênico da baratrosfera, por tempos de intermissões na baratrosfera, e ela acaba não se adaptando na intrafisicalidade, pela dificuldade de sentir a falta de estar ruim. Agora, não só assim na psiquiatria, né, nos processos de vitimização, do masoquismo, a pessoa, às vezes, ela tem dificuldade de se adaptar a uma forma melhor, porque ela tem dificuldade de largar alguns pseudoganhos. Então, ela acaba preferindo, ou estando numa sensação de dificuldade, de abrir mão daqueles pseudoganhos, mesmo sendo por uma melhor, do ponto de vista positivo. Eu coloquei ali na sindromologia, ali na página 65, a síndrome de Munchausen,
né? Eu não sei se todos conhecem, a síndrome de Munchausen é uma patologia séria que a pessoa acaba provocando a doença, né? Por ela gostar de sentir o acolhimento, a proteção, de não ter responsabilidade, deixando de ser doente. Então, muitas das vezes, tendo recaída ou não no enfrentamento da reciclagem, é o processo da pessoa, ela fazer às vezes a opção por uma dificuldade que ela tinha. Uhum. Te pergunto isso porque eu sei que a psicologia comportamental é um pouquinho diferente. Fala, por exemplo, naquela questão de violência à mulher, se fala um pouco assim, a pessoa não consegue sair daquela sensação de vitimização, porque ela realmente, na verdade, ela acredita que ela é ou fracassada, ou de que ela é impotente para aquilo. Então, aparentemente, parece um gostar, mas na verdade é porque ela acredita firmemente de que ela não vai conseguir sair daquela situação. Aí eu não poderia falar, pelo termo mesmo, de gostar, como só simplesmente um prazer. Ou pelo menos isso não explicaria a cognição dela. Eu vejo assim, tem dentro do processo de experiências, eu vejo assim que tem muita gente que tem dificuldade pelos ganhos secundários, pelos pseudoganhos, de abrir mão da patologia. Ela deixar de ser responsável por ela mesma, ela deixar de ter determinados hábitos, e às vezes ela faz o preferir pelo anterior, muitas vezes até pelas próprias companhias. Então, eu vejo que a questão de você ser doente ou estar doente, a sua condição de saúde, e eu acho que a gente tem que pensar do ponto de vista de saúde consciencial, ela depende muito do seu posicionamento cosmoético. Eu vejo ali a cosmoética balizando essa questão da reciclagem consciencial. Se você está num processo de enfrentamento e você consegue perceber algumas dificuldades nessa reciclagem, você tem que estar vigilante. E aí que você tem que enfrentar mais ainda. O processo da doença, ela é anticosmoética, por si só. Uhum. Tá bom. Obrigado. Você pode falar na página 63, na parapatologia, na 7ª linha, de baixo para cima. Você fala aí, a soberania da paragenética auxiliando na superação homeostática da abstinência durante as reciclagens. Uhum. Como é que é essa questão da paragenética, como é que ela atua de fato, e nas suas pesquisas, como você observou isso? Eu vejo assim, a paragenética, no fundo, ela é sempre soberana, quando ela ajuda ou quando ela não ajuda, né? A questão é que quando você está num processo de reciclagem, você entra temporariamente num período de instabilidade da condição anterior, mesmo que ela fosse patológica. Por exemplo, você está reciclando determinado traço, você sai daquela condição de equilíbrio dinâmico, mesmo que patológico, você passa por uma instabilidade até que você novamente estabiliza. Isso é que me chama a atenção, e foi uma das causas que eu pensei em fazer esse verbete, que é justamente o quanto que você tem de rapidez para você superar essa instabilidade gerada por essa reciclagem, ou pelo enfrentamento até chegar na superação. E o que eu vejo isso? Muita dessa questão é a forma como você tem um domínio da sua parafisiologia, a forma que você pensa, a forma como que você lida com as emoções, o processo da sua energia, a interação dos veículos. E eu vejo que quanto mais você tem uma paragenética saudável, mais você consegue fazer essa reciclagem. Um exemplo que eu penso que é essas mudanças em alto nível, que eu penso, é a partir do processo da desperticidade mesmo. Ontem mesmo a gente estava vendo a questão do verbete do Roberto Almeida, né, da neuroconscienciologia. Ele coloca um exemplo do processo dos serenões, que através de neuromacrossomas poderiam ter a questão da estabilidade maior frente às dificuldades. E eu penso que o processo é dentro da questão da paragenética. Você ter essa possibilidade de você ter um reequilíbrio das alterações holossomáticas. Por isso que eu coloquei essa questão da paragenética aí. Ficou claro, Silvana? Ficou assim. Obrigada, Adriana.
Gente, aproveitando aqui, eu queria dizer que vocês sabem que existem aquelas pessoas que são muito dedicadas a escrever uns blogs por aí afora. E tem muito invencionice, tolice, intrigas, tititi, interneteiros. Elas escrevem às vezes isso diariamente. E há outras pessoas que se incomodam com isso. Da minha parte, eu queria dar minha opinião para aquelas pessoas que às vezes se incomodam com isso, que, no entanto, o que seria mais inteligente para essas pessoas que escrevem o blog é deixar os outros que estão trabalhando cosmoética e do ponto de vista assistencial em paz. E elas, os blogueiros, enfrentar a própria renovação e a reciclagem intraconsciencial evolutiva. Por exemplo, se a pessoa pergunta por quê, eu digo, por meio, por exemplo, de dezenas de desafios propostos pela enciclopédia que nós estamos escrevendo. Eu quero dizer que a enciclopédia, até o momento, apresenta 10 volumes de 900 páginas cada um, num total de 9.000 páginas, redigida por 77 verbetólogos até agora. Não sou só eu, sou eu mais 76 pessoas. Então o ideal é não se incomodar com essas pessoas, não, indicar para elas para enfrentar os desafios da enciclopédia. Isso é que é a melhor coisa que tem, que a gente pode oferecer aqui. Paulo, só aproveitar, só confirmei aqui, o Conselho de Psicologia, ele tem a hipnose autorizada desde o ano 2000, tá? Então é autorizada e regulamentada pelo Conselho de Psicologia a aplicação da hipnose no contexto clínico. Adriana, por favor, na página 63, na Fatologia, 1, 2, 3, 4, 5, a trava no processo autoconsciencioterápico. O que você poderia explicar sobre isso e ajudar as pessoas que estão ou vão entrar em processo terapêutico a dar um alerta, uma dica quando isso acontece no processo terapêutico? Essa trava no processo autoconsciencioterápico, ela é justamente quando a pessoa está fazendo uma reciclagem, ela está fazendo um esforço pessoal e, digamos que ela esteja apresentando a síndrome da abstinência parafisiológica, né? Que ela começa a enfrentar, ela percebe as modificações e tem dificuldade de lidar com um novo padrão, ou com um novo patamar que ela possa alcançar. Se ela para, né, nesse processo, ela não consegue fazer a reciclagem de fato, né? Que é justamente quando eu coloco ali a carência da passagem pelo ponto de virada da reciclagem, né? Ela interrompe. Ela não consegue fazer todo o processo da superação. Então, a gente vê que muitas vezes isso começa a gerar recaídas. Ela para, ela não vai adiante, ela recai, e aí ela tenta novamente, ela começa de novo o processo. Se ela passa pela mesma situação de dificuldade, ela para, ela recai, e isso acaba mexendo na confiança autoconsciencioterápica dela, no caso da autoconsciencioterapia. Eu até coloco aqui no processo da confiança autoconsciencioterápica, né? Em efeitologia, na 4ª linha. O efeito das recaídas na falta de confiança na aplicação da autoconsciencioterapia. Eu li isso aqui. Então, é a questão das cronicificações das recaídas. Isso é um problema. Você trava, você não consegue terminar os ciclos, você deixa de sentir a euforia consciencioterápica, você acaba não tendo a eficácia, né, da autoconsciencioterapia, da reciclagem total daquele traço. Então, o problema teria que ser abordado, quer dizer, não estou generalizando, mas em alguns casos, seria medo desse novo patamar, como você falou aí? Veja. Medo de novas responsabilidades. Esse pode ser uma situação. Não, estou supondo. Vejo assim, tem algumas pessoas que elas vêm e fazem um intensivo na consciencioterapia, né? Existem modalidades de intensivo e modalidade de atendimento regular.
Elas fazem um atendimento intensivo, são 5 atendimentos, elas saem com bastante disposição de fazer essas reciclagens, elas têm as técnicas, têm as ferramentas para reciclar, e quando ela acaba entrando no ambiente do dia a dia dela, das experimentações diárias, elas muitas vezes não sustentam essas modificações, justamente pela dificuldade de lidar com essas alterações holossomáticas dela, né? Então, são algumas possibilidades. A outra coisa que a gente pode pensar, às vezes, de trava de processo consciencioterápico, é a pessoa está fazendo a técnica errada. A técnica não está adequada para o problema dela. Ou, muitas vezes, o problema dela não está adequado. O diagnóstico que foi feito para ela, e ela está utilizando ferramentas para enfrentar aquele diagnóstico, não funciona, porque o diagnóstico foi feito errado. Então, a interrupção, né, ou a parada, né, do processo da autoconsciencioterapia, né, a gente poderia pensar em algumas hipóteses para isso, de que realmente acontece. Muito bom, obrigada. Adriana, aqui na fatologia, na página 63, na 6ª linha de baixo para cima, você fala aqui da ausência da proexoterapia. Em que a proexoterapia evitaria a síndrome da abstinência parafisiológica? Ok. Então, primeiro, o que seria essa proexoterapia, né? Eu vejo muitas vezes as pessoas têm algumas características, alguns trafares, algumas dificuldades, que quando elas assumem as funções dentro da proex dela, automaticamente esses trafares eles vão sendo reciclados. Ou não, ela não faz a proex dela, ela acaba sendo um mini incidente da proex, porque ela não abre mão daquele trafar. Mas, por exemplo, a pessoa que quer, né, participar da enciclopédia da Conscienciologia, ela tem uma dificuldade para escrever, ela não consegue escrever. Poxa, mas ela quer participar dessa Max Proex. Então vamos lá, vai fazer, vai escrever, ela vai fazendo a participação dela, até que de fato ela vai reciclando automaticamente esse trafar. Então veja, a pessoa que sucumbe na abstinência do traço, na abstinência holossomática, ela não faz a proexoterapia. Sim, ela não está colocando a proexis como uma meta real, é isso, em outras palavras? Não, ela sucumbe às dificuldades dela para enfrentar aquele trafar. Ela sucumbe nos gostos anteriores, nos hábitos anteriores e não recicla. Maximiza, né? Eu fiquei numa outra dúvida também, isso entendi, obrigada. Na crescendologia, na penúltima linha, você fala no crescendo das recaídas. Eu entendi aqui que ter recaído tende a gente recair mais, é isso que você quis dizer aqui? Pois é, a cronificação das recaídas, né? Tem algumas questões, até dentro do processo de algumas patologias, quanto mais você recai, pior é o prognóstico dela. Sim, mas nem sempre, né? Não, mas ele pode existir. Esse efeito avalanche, né? Que passou determinado ponto, aí não tem mais jeito. Veja, aí vai depender do freguês, né? Mas ele pode existir. Você pode cada vez mais nas recaídas, isso mexe com a autoestima, isso mexe com a procrastinação e você vai cronificando. Eu imagino que a primeira recaída que a gente tenha, depois de uma pseudo-superação, seja até um choque para a gente, né? Eu imagino que quando a gente se percebe com essa síndrome, a gente deve ficar até chocada. Mas como que eu estou... Gente que eu digo que tem um pouco mais de lucidez, né? Como é que eu estou sentindo falta dessa coisa ruim, né? Então eu imagino que a primeira recaída, ela até seja educativa, para a gente perceber o tamanho do... ou não? Pois é, porque eu vejo assim, amigo, você pode sentir a ausência e não recair. Você pode sentir a ausência de determinados hábitos e não necessariamente você vai fazê-los. Mas, de qualquer maneira, você perceber que tem essa saudade faz parte da cura. Aí faz parte da síndrome. Por isso que eu penso que essa percepção da desestabilização temporária, ela começa a ser automática e a recuperação automática, né? Aí realmente com o processo do domínio da parafisiologia.
É porque eu vi que você até colocou na fatologia, na linha 7 aqui da página 63, a latência do ponto de saturação. Então, é isso? Que a gente tem um ponto ali que ainda flutua? É isso? A latência do ponto de saturação, que eu entendo é o seguinte, ó, daqui não passa mais. Eu posso até estar acostumada a não fazer dessa forma. Isso é um hábito novo que eu estou criando. Eu posso até, pela minha dificuldade de treinamento ainda daquele hábito, eu possa recair. Mas eu não deixo para continuar a reciclagem pela uma falta de saturação minha com aquele diagnóstico. Porque uma coisa é você estar saturada com aquele diagnóstico. Você realmente olha, não, daqui eu não faço mais isso. Mas daí você está up to date o tempo todo, ligada, né? Que aquele hábito você não vai recair, é outra coisa. Porque a sua parafisiologia não está acostumada. É uma nova tendência. Seria bom você expor aí a inexistência da reciclagem padrão ouro. Que é perfeita, né? Essa é uma boa. Que é perfeitona, né? Exatamente. Seria bom. Agora, outra coisa. Seria bom também você falar sobre a vivência da inteligência evolutiva enquanto vacina anti-nostalgia. Que tem relação com o processo da proexoterapia. Pois é. Né? Existe, dentro dos 700 experimentos, uma condição de avaliação do doente consciente feliz, do saudável feliz e consciente, né? E você começa a ter algumas variáveis para você fazer esses 10 tipos que está nos 700 experimentos. Uma deles é o processo da projetabilidade lúcida também, né? A questão da inteligência evolutiva, ela entra num processo que você sai da intrafisicalidade. A utilização da inteligência evolutiva com um propósito maior, ela é total vacina para que você não queira deixar de estar melhor. Agora, ó, assim de tudo aqui está na antonímia, antonimologia, autoopção pela correção. É até um verbete, né? Talvez seja assim de tudo ainda. Agora aqui, a verbetógrafa poderia, por favor, aprofundar mais na tributologia, predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento quanto à cosmoética, em relação à saúde consciencial. Esse é um ponto que, para mim, ele é muito claro e é uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção. É o quanto mais nós burilamos o nosso código pessoal de cosmoética, né, nós atualizamos ele, começa a se tornar indispensável a continuação das nossas reciclagens. É o processo evolutivo. Dentro da questão do autodiscernimento, dentro da questão da melhor ponderação, eu até coloco o processo da cosmoética novamente na página 63 em codicologia. O Código Pessoal de Cosmoética enquanto basilar de toda reciclagem consciencial. É ali que você vai ter a base. Você vai reciclar um pouquinho só, você vai reciclar tudo, você vai reciclar parcialmente. Qual que é o seu nível de cosmoética? Qual a influência da sua reciclagem no seu grupo karma? Qual a influência da sua reciclagem nos seus assediadores, nas suas companhias? Isso tem a ver com a cosmoética. Gostaria que a professora Adriana falasse mais sobre o alto bagulho. Diz nada a seu respeito, não, tá? Não tem nada que ver com nós. Então, a gente até falou um pouco no início, né, do quanto as pessoas, às vezes em reciclagens de formas de ser, formas de agir, religião, elas acabam estando muito vigilantes quanto aos bagulhos pessoais, objetos, fotos, o quanto isso possa evocar situações do passado. Mas ela esquece de burilar, né, a questão intrínseca dela, dos bagulhos intraconscienciais dela, a forma que ela pensa, os assédios dela, os dogmas que ela tem, os redutores do autodiscernimento dela.
Até aqui em numerologia, né, eu acabo colocando o processo dos redutores do autodiscernimento. Né? Na segunda linha, tem ali os autodogmas cronicificados. O quanto esses dogmas criados e em crenças da pessoa com ela mesma são autobagulhos. Você sabe que tem dezenas de verbetes sobre redutores do autodiscernimento, tudo dentro dessa linha. Eu tive que escrever, deve ser uns 40 mais ou menos, nesse sentido. Agora aqui, poderia ampliar o item em teoriologia, as teorias pró-saúde tornadas inócuas quando desprovidas da prática experimental? Teoriologia. Ok. As teorias pró-saúde tornadas inócuas quando desprovidas da prática experimental. O que a gente vê dentro do processo de saúde? A saúde, ela é experimentada, ela é prática, ela não pode ser só teórica. Se você se disponibiliza apenas na teoria de você fazer as mudanças em prol da sua saúde, na experimentação você não vai conseguir nada. Então, assim, o estado de saúde, ela depende da sua experimentação, ela é prática. Este fim de semana participei do curso 40 Manobras Energéticas com o professor Mário aqui no Rio, e ele comentou que quando a mãe enjoa na gravidez, é porque ela tem aversão à criança que está para ressomar, que há uma resistência para ter que conviver de novo com esse ser prestes a ressomar. Perguntei à minha mãe se ela enjoou muito na minha gravidez. Ela disse que não, que foi perfeita. E com a minha irmã, ela teve muitos enjoos, e eu não entendi nada. Porque sempre tive muitos atritos com minha mãe, nossa relação sempre foi péssima, só melhorou após eu ir morar sozinha. Aqui eu vou ter uma pergunta que não quer calar, que é horrível, cretiníssima, mas eu vou ter que fazer a pergunta. Vou só acabar de ler. Com a minha irmã, era o contrário, ela sempre se relacionou super bem com ela, sempre foi a queridinha da mamãe. O senhor poderia comentar o assunto? Primeira coisa, a sua irmã é mais velha do que você? Se for, está explicado tudo. Vocês estão entendendo ou não? Se for, está explicado tudo. Por quê? Ela estava extrafisicamente assediando a irmã e a mãe. Óbvio. Eu já vi muitos casos desses. Ela às vezes queria vir em primeiro lugar. A outra veio na frente. Mas isso é hipótese se ela é mais velha. Se for mais velha, está explicado. Agora vamos ao resto, a outra explicação. Quando o professor Mário disse isso, ele tem lá sua razão, sim. Isso eu vivo falando também. É o processo da incompatibilidade de energias. Mas agora veja, se você é mais velha do que a sua irmã, pode ser que no processo da sua irmã tinha um assediador na história, além da sua mãe e além da sua irmã. Por isso que ela sentiu os processos. Então vamos devagar com a dor, com essa situação e examinar. O ideal é que a pessoa venha e a mãe domine as energias de tal maneira que ela não tenha enjoo demais, que ela não fique alterada. Agora, o pior é quando isso chega a um nível que dá até eclâmpsia. Aí até a mãe às vezes morre, ela dessoma devido à intoxicação geral feita pela energia da consciência que apareceu. Então a eclâmpsia às vezes tem esse processo devido à consciência que está ressomando. De modo que isso não está longe da realidade, não. É preciso estudar mais o seu caso e comparar com o resto. Isso aí teria que fazer uma série de perguntas e fazer a parasemiologia com a sua mãe, para a gente ter uma noção mais exata com detalhes. Mas que a base é essa, o professor Mário está certo. É por aí que tem que começar a estudar. Você tinha comentado a questão da inexistência da reciclagem padrão ouro, né? Que está ali na fatologia, 8ª linha. A padrão ouro é um termo muito utilizado dentro do processo da medicina. A gente utiliza muito a questão de exames padrão ouro, né? É o melhor exame para você fazer aquele diagnóstico daquela doença, daquela patologia. Então, a questão da reciclagem padrão ouro é justamente aquela reciclagem top de linha, a melhor de todas.
Aquela que você começa a reciclar, você enfrenta, e você tem a superação total. Quando você não faz, você começa de novo. Se tu me ajuda um pouquinho na forma de pensar. Quando o pessoal fala um pouquinho da masoquismo, depressão, eles falavam, tinha uma abordagem que falava assim, que a pessoa tinha o masoquismo, tinha essa depressão por ela gostar, na verdade, ter uma agressividade retrofletida, ou seja, ela gostava, sentia prazer de se agredir. E outra abordagem, na psicologia, eles falam de ser crenças que a pessoa tem distorcida. Eu queria entender porque, voltando àquele tema que você falou dessa questão de gostar, de ter dificuldade para abrir mão. Eu ainda não entendi, para mim não ficou muito claro. Eu entendo isso quando uma pessoa, ela realmente acredita, ela tem o que seria o ego sintônico, né? Mas não fica muito claro quando a pessoa teve uma experiência que, em tese, ela teve aquela experiência agradável e retorna. Isso que eu não estou, ou pela psicologia mesmo, não estou entendendo. Eu vou te dar, assim, alguns exemplos que eu já tive, assim, de atendimentos, né, a pessoas, né? Que isso, Gabriel, tem muita relação ali em fatologia, tá? O processo de gostar de ser doente, o masoquismo, né? Ali em fatologia, na segunda linha, rememoração emotiva do padrão doentio prévio, tá? Já tive assim, alguns relatos de pessoas que tiveram dificuldades em aceitar que elas não choravam mais copiosamente como elas choravam antes. Que elas sentiram falta de que antigamente ela tinha um emocionalismo, um padrão emocional intenso. E que hoje em dia ela tem que se acostumar de quando ela tem uma perda afetiva, ela já não mais suportar, não ter mais aquele sofrimento como ela tinha antes. Já tive, assim, algumas pessoas também, assim, com relato de dificuldade para se adaptar, porque ela não tem mais tanto sofrimento com alguma coisa que não acontecia. Que antes ela sofria muito com isso. E hoje em dia ela tem uma estranheza com relação a não sentir mais aquele sofrimento. Estranheza. Por exemplo, ela pode ter, se ela tem uma inabilidade de tratar as pessoas cordialmente. Por exemplo, ela sempre foi agressiva. Então, quando ela agora não há mais conflitos, ela vai ter uma estranheza porque ela não tem essa habilidade de tratar as pessoas de uma maneira mais cordial. Mas é diferente de ela gostar daquele antigo padrão, do que ela realmente não saber mexer ou não entender e acreditar até que aquele antigo padrão era mais ideal. Não, veja, ela não acha que é o ideal. Ela sabe que não é o ideal, ela sabe que não é, tá. Mas ela ainda não se adaptou a um novo padrão. Ela ainda tem a estranheza de que ela já não sofre mais como ela sofre antes. Então esse gostar seria tipo um conforto, né? Aí eu entendo. Seria alguma coisa assim, ela se sente mais confortável numa condição quando ela era mais agressiva, por exemplo. Não necessariamente, Gabriel. Ela pode ser agressiva com ela mesma. O masoquismo é uma agressividade da pessoa com ela mesma, não é um sadismo. Não é uma questão de ela não ser amável com os outros. É com ela mesma. Eu coloquei ali em culturologia a cultura da emoção. Eu não sei se você tem assistido alguns clipes ultimamente. Você já assiste clipe de música? Já assisti, claro. Tem alguns clipes relacionados a hoje à cultura de determinadas artistas, que é a estimulação total do sadomasoquismo. Sim, as pessoas, sim. Elas colocam a sensação do gostar do sadomasoquismo, do gostar da doença. Tem gente que gosta da doença, tem gente que gosta de ser doente. Olha o anoréxico. O anoréxico, o bulímico. Pois é. É interessante, tem um clipe, né, de música, né, de uma cantora ruiva, né, que ela coloca, né, que ela gosta de fazer a maldade, e ela é muito boa nisso, é o trocadilho que ela usa. Eu gosto de fazer a maldade porque eu sou muito boa nisso. Então veja, é o processo da doença. Tem outro clipe dessa mesma ruiva, né, que ela coloca lá como ela gosta de sofrer. Eu gosto de ver, ela coloca lá na música, que ela gosta de ver o cara mentindo para ela. Ela gosta de... Eu não vou falar o nome.
Mas a baratrosfera tem muitos pratos, as iguarias são enormes, a culinária é imensa. Enorme. Então, assim, tem gente que gosta Pode de ser doente. Só dar um exemplo dentro disso aí, acho que também para clarear aí o que o Gabriel está trazendo, acho que encaixa bem aqui na síndrome da abstinência parafisiológica. Teve um desses cursos do balanço existencial, que veio uma pessoa, e ela estava, foi até indicação, tudo, e ela estava participando. E lá pelas tantas no curso, ela, olha, eu não estou aguentando ficar aqui não, meu negócio tem as minhas concierges lá do terreiro, eu ainda sinto falta delas, eu preciso ainda estar com elas e tal. E ela abandonou o curso, o balanço existencial no meio do curso. Mas aí já não foi masoquismo, não, isso é medorreia. Então, mas você vê, ela mesma... Medo falando, das concierges. Ela sentia falta daquele padrão. Não, sei não, mas aí é medo das concierges. Ela deve ter falado alguma coisa lá para a pessoa. Olha, nós vamos te dar uma tunga a hora que você sair aqui. Cai fora. Quais as observações do professor quanto a considerar Apolônio de Tiano um ser desperto? Olha, são problemas de observações físicas e extrafísicas. É processo da intermissão. As coisas que eu vi dele. Porque os problemas só físicos para a gente analisar o Apolônio é difícil. Porque a igreja acabou com tudo da vida dele. Então é preciso de ver o processo extrafísico e o que é que aconteceu. Para você, na fatologia, página 63, 8ª linha, a professora poderia aprofundar e exemplificar a inexistência da reciclagem padrão ouro? Pois então... Olha, eu recebi isso agora. Pouco, né? Eu falei o negócio antes. Você já viu que de vez em quando eu faço isso aqui sem querer, por isso que eu vou ficando calado. Repete para a pessoa. A verbetógrafa poderia estender o item da página 63, 9ª linha, de baixo para cima, a percepção da consciência levando à evocação de companhias do padrão doentio. Na verdade, é a percepção da ausência, né? Levando à evocação de companhias do padrão doentio. É o grande processo. Quando pensa, a energia já foi, né? Quando você vai se dar conta da ausência daquele padrão, você acaba que você já evocou as consciências do padrão doentio. E no ar, você poderia falar na parafatologia, página 63, a última linha. Poderia explicar melhor as consequências grupocármicas da ressoma retardada? Sim. Ok. Aqui a gente começa antes, né? O tempo necessário das reciclagens intraconscienciais, levando à prorrogação do curso intermissivo e as consequências grupocármicas dessa ressoma retardada. A gente vê aqui muito pelas explicações aqui do professor Valdo, tentando nos ajudar a rememorar no processo do curso intermissivo, que o curso intermissivo é uma grande oportunidade nossa de reflexão e mudanças. E a ideia que eu tenho é o seguinte: geralmente, se a gente aqui também tem dificuldade para reciclar, pode ser uma hipótese que a gente, de fato, às vezes possa ter demorado mais tempo para reciclar alguns traços, para aceitar e refletir sobre a reciclagem de alguns traços. Isso acaba o quê? Você tendo uma prorrogação da finalização do seu curso intermissivo. Você acaba ressomando mais tardio que algumas companhias suas, pelo processo de dificuldade de reciclagem dentro do processo do período intermissivo. Quando você recicla quando o grupo já tinha já tinha ressomado, né? Você ressoma e aquele grupo já tinha ressomado, você às vezes perde o time, né? Você perde o tempo. Você chega depois, o grupo já foi. Às vezes você era uma peça para ajudar naquele grupo e você chegou atrasado, pela uma dificuldade sua de reciclagem no intermissivo. E como é que você entende essa questão de você aceitar ou trabalhar essas reciclagens no extrafísico? Porque
eu vejo, não tenho tanta rememoração do intermissivo, mas assim, eu vejo mais como aulas e tudo, como seria essa parte teórica e prática da gente lá, né, aprendendo e lidando com isso. Eu entendo mais no intrafísico, né, esse processo, não no extrafísico. O intrafísico é a nossa grande oportunidade de aplicação, né? A nossa grande oportunidade de estar vivenciando a questão das reciclagens e potencializando essas reciclagens no intrafísico. Mas eu penso que até o professor Valdo brinca, né, que muitos de nós fomos tirados a laço, né? Fomos pegos a laço. Dentro desse processo, a gente entra em períodos de reflexão. Existe até um pouquinho antes aqui, olha, visita para a psicoteca enquanto profilaxia de recaída aos mecanismos multimilenares. Essa citação aqui tem a ver com esse processo de reciclagem, de ficar atento a alguns mecanismos, né, e você ver isso através da parapsicoteca, para que você não cometa esses mesmos erros, que você fique atento a isso. Então, esse é um processo que ajuda, eu vejo, na questão da reciclagem dentro da intermissão. A professora disse, o processo da doença por si só é anticosmoético. Poderia explicar mais detalhadamente? Eu vejo que a questão da evolução, ela, inevitavelmente, ela tem que trazer mais saúde. A gente tem um nível de saúde que é um nível de saúde relativo. E muitas das vezes ele mostra qual é o nosso nível de cosmoética. Porque veja, se a gente recicla, se a gente melhora as nossas energias, se a gente pode assistir mais pessoas e a gente pode impactar melhor essas pessoas com a energia mais saudável, eu vejo que isso é um processo de cosmoética. O quanto você passa a ficar atento às pequenas percepções de acordo com a sua saúde. Por que a maioria dos psiquiatras não sabem ao certo o que seu paciente tem e mesmo assim fazem seu diagnóstico equivocado? Qual a diferença entre a semipossessão maligna e a esquizofrenia? Bom, apertando a psiquiatria. Eu vejo que vendo a primeira questão, né, a primeira parte aí do comentário, eu vejo que o ideal é que nós, psiquiatras, tivéssemos desde a faculdade lições do paradigma consciencial, né? Saber o que é energia, saber o que é assimilação, saber o que é uma paragenética, saber o que um traço consciencial vai influenciar e você vai acabar tendo uma patologia mais séria. Como é que a forma que você tem de traços e seus processos, eles vão influir no aparecimento de uma depressão, no processo da bipolaridade. Então, eu vejo que quando eu tive a possibilidade de ter esse entendimento melhor pelo paradigma consciencial, isso cresceu demais dentro do meu ponto de vista da psiquiatria. Um dia, não sei se daqui a 500 anos, 1000 anos, se eu puder praticar a psiquiatria dentro da consciencioterapia, né, da gente, além do atendimento no set consciencioterápico, estarmos encaminhando também um processo, muitas vezes, que é necessário pela organicidade, pela fisiologia da medicação, isso vai ser o máximo. Mas... Olha, eu acho que aí seria bom eu falar uma coisa que aconteceu comigo. Eu fiz odontologia, depois fui fazer medicina. Então, a minha aspiração era fazer psiquiatria. O professor oficial era o Dr. Homero Valada, que vinha de São Paulo e dava aula em Uberaba. Eu, então, me apresentei para ser assessor dele, ou monitor, ou qualquer coisa nesse sentido, assistente. Mas, lá pelas tantas, eu levei ele até para almoçar comigo, na minha casa, aquele negócio todo. Ele começou a ter muito contato comigo e ver os fenômenos e as coisas todas. Eu acabei não estudando psiquiatria, porque vi que não valia a pena. E o doutor Homero Pinto Valada se aposentou e assistia às minhas aulas de conscienciologia. Você está entendendo? O fim da vida dele todo, ele passou praticamente. Você chegou a vê-lo lá em São Paulo, não viu? Nas minhas aulas. Ele participava das minhas aulas. Então você veja, em vez de eu ser assistente dele,
Ele foi meu aluno depois. Vê se me entenda como é o processo. Agora, ele era muito aberto, universalista, assistia muita gente. E outra coisa, tinha uma força presencial fantástica. Ele dava aula em São Paulo, dava aula em Uberaba, em vários lugares. Agora aqui para você. Tinha um restante, eu acho que a pessoa colocou, como é que o psiquiatra é diferenciado a qual possessão, a diferença, né? entre a semipossessão maligna e a esquizofrenia? Isso. Dentro do processo da semipossessão maligna, né, são as pequenas, ou às vezes até maiores, intrusões pensênicas, sem que a pessoa tenha consciência disso. Agora, veja, não precisa ser paciente psiquiátrico ou ser esquizofrênico para ter essas semipossessões malignas. Muitas vezes, até no processo de escagem, a pessoa acaba recebendo essas influências e não percebe. Por outro lado, a questão da esquizofrenia, existem várias hipóteses do ponto de vista da psiquiatria e várias extrapolações que a gente possa pensar da questão da conscienciologia. Mas, óbvio, mesmo que seja uma doença mais física, sem interferência da paragenética, um novo soma, né, depois da dessoma da pessoa que teve esquizofrenia, acaba tendo alguma alteração. Agora, a gente vê muito no processo da esquizofrenia que é difícil a pessoa estar sozinha, né? Ela está sempre com companhia extrafísica, né? Pelo processo... Igual alcoólatra. Nunca está sozinha. Além do processo que ela possa ter... Então, as condições são assim. Agora, o pior tipo de possessão é aquele que a pessoa é um esquizofrênico. Quando as duas coisas se juntam. Juntas. Porque aí vira marionete total, né? Total. Que a análise a bebetóloga faz de parapsico como Thomas Green Morton, que não se absteve do tabagismo e do consumo de bebidas alcoólicas, mas, no entanto, tem suas energias bastante afloradas. Você sabe, eu estudei o nosso amigo. Ele é totalmente imaturo. Realmente ele tem as energias afloradas, mas você não pode confiar em nada. Entende? E ele também não permitia muita experimentação, muita prospecção na situação, não. O negócio é relativo, por isso eu deixei para lá. Agora, a questão, aí eu volto no ponto da cosmoética e no ponto do que é saudável, né? Tem muita gente com energia que é bipolar. Tem muita gente com energia que tem problema mais sério de cosmoética. Não estou dizendo que todo bipolar tem problema mais sério de cosmoética. Mas a questão não é só ter muita energia, né? É o que faz com essa energia. Vocês pensam em ter uma clínica de recuperação sob o paradigma da conscienciologia? Aí agora é com a consciência terapia OIC, como é que está? Pois é. Existem, né, uns projetos com relação à questão hospitalar e ambulatorial. E isso a psiquiatria ela entraria também, né? Agora, eu vejo o seguinte, eu tenho muitas críticas ao que a gente tem hoje em dia de políticas públicas relacionadas à questão de drogadição e à questão de alcoolismo, né? O quanto a gente poderia conseguir fazer isso no paradigma, né, a OIC, no campus da OIC, sem interferência pública disso, aí é uma coisa que a gente tem que pensar, tem que refletir bem. Porque se forem querer colocar, impor, né, é claro que a gente não vai se sucumbir, né, mas a questão da redução de danos, a questão de possibilidade de aceitação de tratamento, a pessoa deixa a cocaína, mas você aceita o tratamento ela usando maconha, então isso é bem complicadinho em questão de saúde pública, de saúde mental. Adriana, na página 64, efeitologia, na antepenúltima linha, no final, você coloca a hipótese do efeito da paragenética na epigenética do neossomas. Você pode aprofundar, por favor? Sim. Essa questão é o seguinte, ali na fatologia, né, eu cito rapidamente, no final, onde que está aqui? A genética enquanto fator dificultador das reciclagens, né? Esse efeito
da paragenética na epigenética tem um pouco de relação com isso. Hoje em dia, as questões de estudo de genética, né, a gente sabe que tem muita especulação a respeito do traço que é passado através da genética, o comportamento que é passado através da genética. Estudos, inclusive, assim, de dependência química, né, enquanto não só o fator biológico ou de produção de determinadas substâncias é passado pela genética, mas também os traços, características e comportamentos que também são passados pela genética. Então, veja, se eu tenho uma genética, né, que vai me propiciar a ter uma vulnerabilidade para determinados traços que eu estou querendo reciclar dentro da minha paragenética, isso vai me atrapalhar, vai ser um dificultador. Nessa questão do efeito da paragenética na epigenética, é o que a gente pensa no modelo da epigenética, que é muito utilizado hoje em dia. Que determinadas características, elas não são especificamente de um gene, ela é de um módulo da epigenética, ou seja, você tem um grupo de genes, que aquele grupo de genes ele pode determinar determinada patologia, só que você tem um modulador daquela vulnerabilidade, que é a epigenética. Eu penso que isso pode ser uma hipótese da gente pensar a nível de entrada e repercussões de macrossoma. O quanto que o macrossoma ele pode auxiliar ou não nessas alterações da epigenética. E aí sim repercutir na produção ou não de patologias. Então, a questão dessa hipótese é o quê? O quanto que você traz de bagagem vai influenciar nesse modulador, que é a epigenética, na sua genética. Isso dentro da síndrome, né, é justamente o quê? O quanto que você vai ter de bagagem para ajudar na superação e fazer uma reciclagem ou não. A verbetóloga acabou de citar. O processo da doença é sempre anticosmoético. Agora a pergunta, mesmo serenão, no caso reurbanizador, oligofrênico? Não, o problema é que lá, na questão do reurbanizador, o corpo era doente, ele não. O processo todo é esse. Agora veja, a coisa mais séria que tem é ele se manifestar e viver mais de 30 anos naquele corpo. E trabalhando extrafisicamente. Isso aí é que é a coisa mais séria que tem. Agora, em tese, ele quis mostrar que a gente supera a doença. Pois é o domínio total. É possível a Consim deixar conscientemente sua companhia extrafísica com alguém? Poderia comentar? Por exemplo, o Loche faz isso com você? Essa é uma boa piada. A pergunta dela. Sabe quem é? É a Cida. Está falando? A Cida. Olha, aí a Cida me obriga a falar de uma experiência minha, né? Com relação à liberação de consciência extrafísica. Que, por sinal, eu acho que foi interessante, para mim foi muito ilustrativo para poder entender um pouco esse verbete. Mais ou menos desde os meus 15 anos aos meus 27, 28 anos, né, eu tinha uma percepção de uma consciência extrafísica ligada a mim do ponto de vista afetivo. E era interessante que eu tinha um relacionamento afetivo, né, com uma pessoa na intrafisicalidade, e a sensação que eu tinha é que mesmo tendo aquele namorado intrafísico, eu podia estar sozinha, que eu nunca estaria sozinha afetivamente. Até que, com meus 27 anos, eu tive uma projeção com essa consciex, dormi e esqueci, e no dia seguinte, eu estava num engarrafamento no Rio de Janeiro, quando eu tive a rememoração dessa projeção. E ali eu me posicionei e realmente despedi da consciex. E aquela sensação que eu tinha de acompanhamento extrafísico com relação a essa questão afetiva, eu nunca mais tive. Então, eu entendo que isso é bem possível por experiência pessoal. Adriana, na página 64, você fala da neossinapsologia e você fala da falta de sedimentação das neossinapses.
como a gente vê que a pessoa ela chegou num patamar superior e, de repente, ela recaiu para o anterior, como é que já poderia fixar essas novas sinapses? Tem alguma técnica? Fazendo. É assim que a gente consegue fixar. Da mesma forma que a gente vai fazer uma atividade física, né, em que você começa a utilizar determinados grupos musculares, e a gente tem que fazer aquele exercício para sustentar. A mesma questão, o processo da atividade com as energias, o trabalho com as energias, a questão da formação de sinapses, né, e tipos de sinapses, a gente tem que fazer. Percebeu, está sentindo uma nostalgia, sente às vezes a vontade de reviver algumas questões de hábitos anteriores, é enfrentar e superar, é perceber e não deixar a bola cair, continuar, é fazer. Só assim que a gente consegue, de fato, ter reestruturações melhores do ponto de vista de sinapse. Que a gente sabe, né, para formar sinapse, a gente tem que ter reestruturação de um neurônio. Você tem que fabricar determinados neuromoduladores e neurotransmissores. Você tem que fazer alteração no próximo neurônio que vai receber essa sinapse. Então, é um conjunto que pega a fisiologia, pega a anatomia, pega a estrutura cerebral, pega a parte de neuromodulação. Então, não tem jeito, é fazer. A gente não está habituado, é porque está reciclando um padrão anterior, então tem que fazer, até sustentar. Muitas vezes não sustenta agora, mas é a possibilidade da sustentação no novo neossoma. Adriana, em relação a isso, eu estava me perguntando sobre essa dificuldade que a gente tem de mudar de temperamento, né? Que é a última coisa que muda e tal. Eu estava pensando exatamente nesse contraponto, essa dificuldade de você, e esse tempo que é necessário para você sedimentar, né, essa nova conexão sinapse aí, e essa questão que você está trazendo agora da síndrome da abstinência. Você acha que essa dificuldade de mudança de temperamento é mais na dificuldade, onde que ela se calca, onde que está a etiologia maior? Está nessa síndrome da abstinência ou está nesse tempo necessário para a reorganização da fisiologia para a mudança de temperamento? Olha, eu acho que possa ter até interação das duas, né? Mas digamos que a pessoa não caia numa situação patológica da síndrome da abstinência parafisiológica, né? Ela não caia do ponto de vista de recair dentro da reciclagem dela, né? Eu vejo que isso existe uma alteração para você ter uma estabilidade, que isso é natural. Isso acontece com o tempo. Não adianta a pessoa achar que ela vai fazer e ela vai mudar de uma hora para outra. Isso tem que ter um tempo. Isso tem uma latência. A questão é a forma como a pessoa lida com isso. Eu vejo a questão foi citada a questão do reurbanizador, né, e a condição dele do domínio total da fisiologia, a partir da interação totalmente sadia e homeostática dele, que é justamente isso, não tem tempo. O tempo que a gente poderia demorar, às vezes uma vida, 2 vidas, às vezes 6 meses, para ele não tem tempo. Ele instabiliza e estabiliza automaticamente. É a hipótese que eu tenho, né? Por isso que recicla ou tem uma condição evolutiva, né? Um ponto de vista de homeostase. Aqui no ar, por gentileza, na página 63, 4ª linha, de baixo para cima, eu gostaria que você exemplificasse, se possível, a fissura pela fissura intraconsciencial. Então, a gente fala muito da fissura da droga, né? A fissura pelo processo da dependência química da droga, né? Agora, a gente tem que estar mais atento ao nosso processo pela nossa fissura, né? Pelo nosso craving intraconsciencial, né? Que até eu coloquei ali em estrangeirismologia. Sim. Por padrões nossos patológicos. Né? É a questão não da dependência fisiológica, farmacológica,
Mas dependência de carência afetiva, a nossa dependência emocional, dependência energética. O que aquela fissura nos, digamos, entre aspas, ele consegue nos dar essa sustentação de melhoria em carências. Daí que é a fissura. Sim, então a não percepção dessa fissura maior intraconsciencial, ela passa por uma dificuldade anterior? Sim, mas aqui no caso não é a não percepção da fissura, tá? É uma analogia com a fissura pela droga. Tá. Fissura, entendi. Pela fissura, pelo traço intraconsciencial, Entendi. pela fissura intraconsciencial. Tá bem, obrigada. Tá? Obrigada. Quem é que está? Você chegou agora, né? Ah, é? Então não vai falar nada hoje. Acabou de chegar. Ele não é retardatário, não. É muito mais do que isso. Adriana, na página 64, em efeitologia, última linha. O efeito da paracirurgia nas parapatologias cronicificadas. Exatamente. Da mesma forma que a gente tem que evidenciar, né, o processo lá dos queloides emocionais, que muitas vezes a gente tem que tratar de modo cirúrgico, né, e não ambulatorial, eu penso aqui da resposta da eficácia, né, de determinadas paracirurgias em algumas patologias ou parapsicopatologias que já estão ali, olha, há muito tempo, né? Então, às vezes, você precisa de uma intervenção energética maior para que você, de fato, tenha uma resposta naquela patologia. Aquela paracirurgia, aquela intervenção energética mais séria, ela auxilia você para você daí começar a fazer por si mesmo. Agora, às vezes você só consegue fazer uma paracirurgia se a pessoa dá abertura para aquilo, né? É um momento dela, naquele contexto, que você já é possível ajudar de uma forma mais cirúrgica. Okay? Adriana, queria perguntar na página 63, logo na primeira linha da patologia, você colocou, não sei se já foi falado anteriormente, a repercussão nostálgica das reciclagens conscienciais. Se pudesse esclarecer para mim. Página 63, final da primeira linha. Sim. A questão a gente comentou sobre isso, né? Que é o processo da sensação, da nostalgia, da saudade, de padrões anteriores, de hábitos anteriores, de rotinas anteriores, né? E, inclusive, assim, até o processo do padrão energético, padrão consciencial, padrão das companhias. Então, o que a gente precisa ficar atento, e a ideia do verbete é que as pessoas possam estar mais atentas a essa questão, é que toda reciclagem, ela precisa de determinado tempo para uma sustentação. E muitas das vezes, a pessoa acaba tendo uma instabilidade na manutenção do enfrentamento para reciclar, porque ela sente falta essa nostalgia, ela sente falta do padrão anterior. É isso que está dessa repercussão nostálgica. Ela não é da reciclagem consciencial em si, né? Mas ela é proveniente do processo faz parte do processo de reciclagem. Exatamente, do processo de enfrentamento. A ideia é que essa situação ela ocorra enquanto não houve superação. Mas a pessoa ela já está proativa no processo de enfrentamento, no processo de reciclagem. Ok. Adriana, na página 63, na quarta linha, eu queria que você explicasse para a gente o tactismo pelo pensamento patológico. O tactismo, ele é uma expressão muito utilizada pela biologia, né? Dos vegetais, né? Da própria questão da subhumanidade, que é muito pela questão do instinto, né? Então, o tactismo pelo pior
é a questão instintiva da pessoa, é do automático, né? Então, a possibilidade dela ter algumas recaídas, por ela ter aquele instinto da questão do automatismo dela. Ok? Adriana, na página 65, em sindromologia, aí na terceira linha tem a síndrome de Munchausen. Não sei se alguém já perguntou, porque eu cheguei depois. Mas você poderia explicar um pouco essa síndrome e o contexto da síndrome que você está propondo, né, e os efeitos na consciência que passa por essa síndrome? A síndrome de Munchausen é uma síndrome que a base dela foi com o Barão de Munchausen, né? Qual que é a ideia? É a pessoa, né, que de fato ela provoca sinais e sintomas nela mesma para dizer que está doente. Não é uma simulação com ganhos de benefícios financeiros, né? Mas e sim de ela se colocar num papel de doente, para ela ter os cuidados de doente. Tem também essa síndrome do ponto de vista por procuração, que isso é comum às vezes em pediatria, né? As mães que provocam sinais e sintomas nos seus filhos para ganharem atenção. Então as pessoas começam a ter pena, né? A penalizar pela situação da mãe. Porque toda hora ela está no hospital, está internando a criança. Mas ela que provoca esses sinais e sintomas. Muitas vezes aumenta a temperatura, faz feridas nas crianças, e tem um processo de infecção. Mas isso que em busca de atenção. Qual que era a relação que eu queria chamar no processo do Munchausen aqui? É a pessoa que tem possibilidade de estar melhor. E ela acaba sentindo falta de estar doente. Pela questão dela, do automático dela, da condição anterior. Então é isso que eu queria chamar a atenção aqui. Escuta, a Márcia Arranjo está perguntando, seria possível, por favor, aprofundar a técnica da madrugada embasada na autocrítica? Eu depois tenho uma observação para falar com isso, que eu estava estudando isso essa madrugada. Bom, estão entrando na minha vida. A técnica... tá sim. Está na página 64, primeira linha. A técnica da madrugada embasada na autocrítica. Essa é uma técnica que a gente sugere, às vezes, quando a pessoa está querendo ter determinada definição, ponderar sobre alguns pontos, né? É uma técnica que a gente sugere à madrugada, por ser um horário que é mais tranquilo, mais silencioso, que ela possa estar sozinha, num ambiente propício, que ela possa trabalhar com as energias, e ali ela vai refletir sobre algum tema que ela precisa definir, que ela precisa se decidir. Então essa técnica, ela é para ajudar no processo da introspecção dela. Agora eu vou acrescentar 2 fatores que eu estava estudando essa madrugada sobre isso. Primeiro, os pós-fácios dos originais, viu? Eles funcionam melhor de madrugada. E outra coisa, eu vi isso há muito tempo, essa noite eles me falaram, para você acessar a central extrafísica da verdade, é melhor de madrugada. O enumerador falou que sim. De modo que todos esses fatores que nós achamos que a madrugada ajuda, deve ter mais outras coisas para chegar nesse ponto. Só aí, nós temos 3 casos sérios sobre madrugada, entende? Agora, por que eu trabalho de madrugada? Faz meio século que eu faço isso. Essa noite, por exemplo, eu trabalhei umas 5 horas, entende? Fiz verbete novo, acertei dados do dicionário que eu estou fazendo, 5 horas. Tudo tranquilo. Agora aqui, professora Adriana, poderia fazer algumas considerações a respeito de técnicas ou maneiras de auxiliar os retomadores de tarefa
que estão ou estiver na síndrome da abstinência parafisiológica? Isso é o caso Sprenger, está perguntando. Olha, aqui na página 63, e tecnologia, tem uma série de técnicas, né, que é para a gente poder estar avaliando, né? A gente falou agora no processo da técnica da madrugada, existe também a técnica da autorreflexão de 5 horas, que é inclusive um verbete, né, que é a proposta do professor Valdo, né, sobre a reflexão de 5 horas. E existe, assim, algumas técnicas dentro da consciencioterapia, que a gente coloca como técnicas autoconsciencioterápicas, que eu descrevi pelo menos 3 aqui, né, na página 63, primeira e segunda linha. A técnica da qualificação da intenção, balizando as reciclagens, né, que é justamente o seguinte: quando você faz determinada atitude, pensa sobre determinada situação, né, qual que é a sua real intenção sobre aquilo? Você está fazendo aquilo por quê? Para quem que você faz aquilo? Para que você faz aquilo? Qual que é o seu real objetivo? Então, isso pode ajudar muito na questão de evitação das recaídas. A técnica da checagem holossomática, né, para a ausculta dos primeiros sinais de recaída. Tem uma série de sinais e sintomas que foram colocados aqui na página 66, em parasemiologia, que podem ajudar a pessoa a ela estar mais vigilante no aparecimento desses sinais e sintomas nos 4 veículos de manifestação. A checagem holossomática é justamente para isso, para você avaliar esses sinais e sintomas. Olha, Adriana, meus parabéns, você está ótima, mas agora eu acho que a sua responsabilidade aumentou mais. Nós estamos esperando os livros. Eu nem falei no singular, não, falei no plural, os livros. Com todo o seu conhecimento, isso aí você não pode deixar a humanidade órfã dessa cognição. Por favor, vamos ver o que você faz. Eu estou aqui para cobrar e faça a reivindicação em nome da humanidade. Com essa responsabilidade, quase que eu sofri da síndrome da abstinência parafisiológica. Mas olha, você está começando muito bem. Vamos ver agora o livro, né? E outras coisas mais. Agora, ó, os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje. Ideia núcleo existencial é justamente o que está falando aí. Assinaturas no livro de presença. 22 perguntas presenciais, 24 perguntas online, 29 votos presenciais e 12 votos online. Hoje teremos os recados do Alexandre, Congresso de Serenologia e da Invexis, o Loche sobre o Congresso Intermissivista, a Ami sobre o Congresso de Verponologia, o Tiago sobre o curso Onde a Religião Termina, e o Pedro sobre o curso Ciclograma Parapsíquico. Antes com vocês, a Eliana, sobre programa Amigos. Boa tarde. Nós queremos informar aos amigos, aos assinantes do programa, que já foram postados pelos Correios os DVDs que as pessoas que assinaram ou renovaram a sua assinatura durante o mês de abril vão receber como brinde. Então, aguardem que vocês estarão recebendo. Também informamos que nós prorrogamos essa promoção e aqueles também que assinarem ou renovarem durante o mês de maio vão estar recebendo este brinde. Também lembramos que é possível já fazer o download da enciclopédia da Conscienciologia pelo site, desde que a pessoa tenha aderido ao programa. Quem não está com senha ou login, por gentileza, entre em contato conosco pelo suporte no site ou no Fale Conosco e peça a sua senha e seu login para ter acesso a este benefício. E quem não for amigo ou amiga e desejar se tornar um mantenedor da enciclopédia, entre em contato com o CAEC 45 35 25 26 52 e com o seu cartão de crédito em mãos, imediatamente você se torna participante do programa. Obrigada. Boa tarde a todos. Estou aqui para divulgar o primeiro Congresso de Serenologia e o 9º Congresso de Inversão Existencial, que ocorrerão simultaneamente no campus da Aracê, em Domingos Martins, no Espírito Santo, de 23 a 26 de junho. Esses eventos, eles têm um mega foco no serenário, né, um laboratório serenário,
e visam alavancar, não é, promover recursos para a construção do primeiro serenário aqui da Cognópolis de Foz e também para a Enciclopédia da Conscienciologia. Então, os que estiverem interessados, né, em ter essa experiência única, né, do congresso 2 em 1, né, de Invex e Serenologia, procurem os sites da ARAC ou da Acinvex. Muito obrigado. Olá, pessoal. Eu e o professor Losch gostaríamos de convidá-lo para a Semana dos Intermissivistas, que ocorrerá com início no dia 18 de julho deste ano, começando com o curso Ciclograma para Psíquico Pessoal. Esse é um curso que nós estamos fazendo conjuntamente com a Apex, a Acinvex e o CAEC, cujo objetivo principal é ajudar as pessoas a se organizar do ponto de vista parapsíquico. Esse curso tem como base o verbete 5 ciclos propostos pelo professor Valdo Vieira. Então nós vamos ajudar as pessoas a se organizar no sentido de qualificar a tenepse pessoal, atingir o epicentrismo e também a disperticidade. Agora eu vou passar para o professor Losch, que vai comentar sobre o Congresso dos Intermissivistas. Obrigado. Então, logo após o ciclograma, pessoal, no dia seguinte, nós iniciamos com o Congresso Internacional dos Intermissivistas, sendo a primeira atividade um curso com o professor Valdo Vieira. E ao longo do congresso nós vamos ter várias apresentações. Gostaríamos de dar um destaque para 2 mesas de debate sobre a condição do retomador de tarefa. Aquele intermissivista que, por um motivo ou por outro, acabou acessando as ideias da Conscienciologia ou da sua Proexis e, por um motivo ou por outro, acabou se desviando. E, por um tempo, ela acaba retornando às suas atividades. Então, nós vamos ter 4 estudos de caso aqui para debater durante o congresso. Professor Carlos Sprenger, professora Cíntia Braga, professor Cláudio Paredes, professor Djalma Fonseca, vão estar aqui discutindo sobre a condição do retomador de tarefa. Vale a pena conferir, dentre outras conferências que nós vamos ter neste evento. Então, é do dia 22 a 24 de julho. O ciclograma começa no dia 18, vai até o dia 21, não é? E, na sequência, então, o Congresso dos Intermissivistas. Contamos aqui com a participação de vocês. Obrigado. Boa tarde. Eu também estou aqui para falar de um congresso. O meu convite é para que vocês venham participar do 2º Congresso Internacional de Verponologia, que ocorre aqui em Foz do Iguaçu, no Campus do Discernimento, no mês de outubro. O Congresso de Verponologia encerra os 10 dias de ciência conscienciológica, que é aberto pela Jornada de Educação no dia 8, 9 e 10, e nós, 7, 8 e 9 de outubro, e o Congresso de Verponologia 14, 15 e 16. Nós já foram escolhidos os apresentadores, né, os colegas que apresentaram seus trabalhos, já foram selecionados, e nós já podemos estar falando hoje pela primeira vez que, além dos conferencistas convidados, que contamos com o professor Mário Oliveira, professora Malo Baloni, professor João Aurélio Bonassi, teremos também mais 2 conferencistas, uma dupla, né, que é a Regina Camilo e o Romeu Reginato, que vão estar fazendo uma apresentação pertinente à nova IC, Reconsciência, e também uma conferência que será dada pelo professor Marco Antônio, professor de consciência terapeuta, que vai estar antes de uma mesa que vai estar discutindo artigos de consciência terapia. Teremos também uma mesa discutindo artigos de conscienciometria e outra de experimentologia, além de trabalhos de paraepistemologia e metodologia. Então, conforme vocês podem ver, é uma programação bastante, como é que eu posso dizer? Estamos sendo bastante... Ih, a palavra sumiu. Mas, enfim, audaciosos. Isso aí, Tiago. E eu espero que vocês venham estar aqui contribuindo com a gente para a gente ter sucesso nesse evento. Muito obrigada. Boa tarde. Eu venho divulgar para todos e convidar para quem quiser participar do curso Descrenciologia, no próximo final de semana em Curitiba. Na quinta-feira, o professor Marcelo da Luz
ex-padre com 20 anos, autoridade moral no assunto. Na quinta-feira ele estará nas livrarias Curitiba. No dia 13, na sexta-feira, será uma palestra gratuita no Hotel de Ville, no centro. E no dia 14, então, teremos o curso. A gente quer convidar o pessoal de Foz do Iguaçu e de outras localidades que tenham parentes conhecidos em Curitiba que repassem e-mail para divulgar. E eu aproveito aqui também para estar divulgando que amanhã, pela manhã, eu e o Ari Caldas estaremos doando orquídeas no orquidário. Então a gente quer convidar o pessoal que apareção. A gente vai estar doando 5 orquídeas para cada IC e também para quem quiser chegar lá amanhã de manhã pegar. Das 8 da manhã até as 11 horas, a gente vai estar distribuindo as orquídeas para IC e EC também. Obrigado. Para amanhã, teremos o verbete Efeito Intermissivo, eleito com 14 votos, a especialidade Autoevoluciologia, o autor, o professor Felipe Mansur. Obrigado pela presença de todos e até amanhã.